Fala, meu lindo, minha linda, bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a boa mão do Senhor Jesus possa abençoar o seu lar, possa abençoar esse sábado lindo, que seja um sábado de vitória, de milagres. E eu tenho uma palavra de Jesus para você aqui no nosso devocional. Nós vamos fazer o nosso devocional e vamos orar. Vamos orar pelos seus pedidos, por aquilo que você tem buscado no Senhor. Mas hoje eu quero falar algo sobre isso que estão nos dizendo, que nós, se nós vimos, né? Se Deus nos deixou ver, se Ele nos deixou sonhar, se Ele nos deixou tocar, será que de fato Ele pode nos dar mesmo? Ou será que tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente sonha, então, porque a gente tem um Deus poderoso, então a gente vai viver? Será? Eu quero que você caminhe comigo nessa palavra. Eu já fui tentado muitas vezes a responder às pessoas, sabe, a me defender, mas hoje eu não vou, obviamente não vai ser agora que eu vou fazer isso. Meu chamado é pregar sobre Jesus, mas hoje eu quero trazer clareza para aqueles que são inocentes, para aqueles que não entenderam o todo. Eu só quero que você compreenda o seguinte: em uma mensagem de 30 minutos, você não consegue pregar 66 livros da Bíblia e colocar todos os princípios que estão por trás de uma promessa e de uma verdade bíblica. Isso é impossível. Quando você pega os milagres de Jesus, cada milagre, Jesus manifestava uma palavra distinta e que nem sempre estava conectada com o milagre anterior. Ou seja, em nem todos os milagres Jesus falou sobre soteriologia, Jesus não falou sobre arrebatamento, nem todos os milagres Jesus falou sobre pecados, sobre arrependimento de pecados. Vários milagres apenas aconteceram e aqueles curados foram embora. Mas eu quero que você compreenda que existe uma promessa e que ninguém pode roubar de você. O que talvez a gente precisa é alinhar o nosso coração. Hoje eu vi uma coisa engraçada, um colega meu postou um vídeo dentro de um carro e ele colocou a minha voz, o meu áudio, dizendo: se Deus te deixou tocar, se Deus te deixou ver, é porque Ele pode te dar. Bom, tem uma coisa que falta nessa fala, que é: se Deus te der uma palavra, se Deus te der uma palavra. Ou seja, a partir do momento que aquilo nasce no coração de Deus e é colocado em nós, então não tem como alguém roubar de nós. E alguém sempre vai dizer: mas Moisés recebeu uma promessa e não viveu. Por que Moisés não viveu? Porque ele não foi fiel ao Senhor. Porque deu voz a quem não deveria dar voz. E é aqui onde entra o livre-arbítrio. Porque se nós não podemos nos virar contra os decretos de Deus, havia um decreto de Deus, havia uma promessa de Deus, e que não foi cumprida. E não é que não foi cumprida porque Deus não é fiel, porque Ele é completamente fiel e poderoso, mas sim porque Moisés não soube resistir até o final. Então, por isso, quem entrou na Terra Prometida foi Josué e Caleb. Então, eu sei que isso é muito amplamente discutido, mas a minha intenção aqui é sobre reafirmar essa promessa sobre você. E como a Bíblia é um manual perfeito, nada mais poderoso do que a palavra do próprio Cristo, eu queria ler com você Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo 7. João, capítulo de número 15, versículo de número 7, diz o seguinte: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Meu Deus, não tem como lutar contra a palavra de Deus, não tem como lutar contra a Bíblia. Então a Bíblia está dizendo: pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o que vai acontecer? A Bíblia diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Eu quero que você perceba o detalhe que está antes do tudo que você pedir vos será feito. O detalhe aqui é extremamente importante porque é o que de fato ativa a substância da nossa fé. Uma convicção que não parte da gente, uma convicção que não é humana, uma convicção que não parte do nosso coração que é enganoso, mas que parte de Cristo que está em nós. O detalhe é, se vocês estiverem em Cristo e se o Cristo estiver em vocês, tudo o que vocês pedirem vos será concedido. Uma das coisas que a gente entende é que quando Jesus está em nós, quando Jesus vive em nós, a palavra diz, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se creio na realidade do Evangelho e que tudo aquilo que era só meu, individual, ficou para trás e que agora Cristo reside em mim, entendo que os sonhos gerados dentro do meu coração provêm dessa fonte inesgotável e que tem o poder para fazer todas as coisas. Eu compreendo que tem muita gente amarga e que já foi frustrado porque não teve o seu pedido atendido. Normalmente as pessoas que se ofendem com mensagem que, colocam a fé de uma maneira inegociável, pura, essas pessoas normalmente elas pediram algo para Deus e Deus não fez o que elas pediram. Elas confundiram a voz do seu coração com a voz de Deus. Ou porque oraram e não viram o milagre, pararam de orar pelos milagres. Ou porque talvez pelo medo de ter as suas reputações feridas. Então não oram por milagre, não oram por sonhos, não oram por absolutamente nada. Por quê? Porque não conseguem colocar a sua reputação em jogo. Porque quando você coloca a mão sobre um doente e declara no nome de Jesus por ele, e ele não é curado, somos levados a crer que a nossa reputação é manchada. Como se então estivéssemos obrigados a que Jesus curasse, porque nós nos movemos por fé. O que eu quero que você entenda é que o Deus que você serve é um Deus responsável, é um Deus poderoso acima de qualquer coisa. Então, de fato, não há nada que, se Ele fizer gerar dentro de você, Ele, escute bem, não é o seu desejo carnal, não é a sua própria intenção, o seu coração de maneira anônima e solitária, sonhando desejos que são concupiscências da sua carne, mas se o sonho, ele parte de Jesus, se parte do Senhor, se você for fiel, Ele é responsável. Deus nunca vai te dar um sonho, te deixar ver, te deixar tocar, te deixar experimentar se Ele não pode te dar. Jesus não vai brincar com os nossos sentimentos. Escute isso. Minha filha, meu filho João, quando fez agora aniversário, lá no Brasil, eu estava na época, nós íamos para os Estados Unidos, bem no aniversário deles. Eu me lembro que eu entrei no site do Amazon e mostrei para ele as bicicletas. Então ele gostou de algumas bicicletas e uma era muito cara. E eu não estava com essa vontade de gastar em algo que eu sei que já vai mudar, daqui a pouco passa, ele cresce. E eu falei, filho, escuta, essa aqui é muito cara. Essa aqui o pai não pode agora. Vamos fazer o seguinte, escolhe dessas 3. E veja, ele me pediu uma coisa, eu mostrei o que eu queria dar, ou o que eu podia dar. E dessas 3 ele escolheu uma. Seria tão cruel da minha parte, se deixando ele ver, falando o que poderia fazer, não fizesse, que não há sentido. Agora você consegue imaginar que Deus, quando coloca um sonho dentro de você, entenda, Deus precisa ter colocado. Imagina Deus te liberando uma palavra, Deus usando alguém para falar com você, te apresentando um futuro e você tendo clareza que foi Deus que falou. Qual é a chance de Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu? E eu sei o que você pensa, Moisés, exatamente. O problema nunca será o poder de Deus, o problema nunca será o sonho de Deus. O problema sempre será a nossa infidelidade. O problema sempre será o nosso coração rebelde, que tenta fazer de acordo com a nossa vontade, que tenta adaptar o plano de Deus, que tenta fazer conforme a nossa cabeça.
Então, meu lindo, entenda, você tem um Deus que pode todas as coisas. Não é o gênio da lâmpada, porque o gênio da lâmpada concede 3 desejos, mas o Deus de todo o céu e de toda a terra estará conosco todos os dias e não nos deixará faltar nada. Se formos fiel, se obedecermos a sua palavra, a palavra está dizendo, não sou eu. Se eu estiver em vocês, vocês estiverem em mim, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vou dar a vocês. Ele é maravilhoso. Eu não estou falando de uma fé vazia, eu estou falando daquilo que eu vivo. Sempre quando eu estou pregando algo para você, eu estou pregando aquilo que eu aprendi no Espírito Santo com Deus, mas estou colocando em prática. Eu acabei de fazer uma leitura de um livro que tem me colocado contra a parede a minha fé. Me fez ver que de fato não tenho a fé que deveria ter ainda. E eu estou fazendo isso, estou declarando, estou vivendo. E quando os primeiros milagres começarem, vocês serão os primeiros a saber. Então, meu lindo, grava isso. Se Deus te der um sonho, se Ele colocar isso dentro de você, e se você for fiel a Ele e obedecer a sua palavra, tudo o que você pedir será concedido. Não sou eu que estou falando, é João capítulo 15, versículo 7. Não perverta isso para colocar as suas vontades próprias na palavra, mas é o que Deus tem para você. Se Ele fazer, se Ele falar, entenda, vai acontecer. Eu quero orar por você nessa manhã linda, declarar vida, declarar milagres sobre você e sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém. Meu lindo, vamos orar? Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu milagre. Jesus, tu és maravilhoso e nós não somos nada sem a tua presença. Para onde nós iremos se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Jesus, agora eu oro pelas famílias, eu oro pelos filhos, pelos pais, pelas mães. Jesus, que o teu milagre venha sobre eles, que nós possamos ver o agir da tua palavra, o agir do teu poder em nós. Amigo Espírito Santo, nos convence do pecado, nos convence da justiça, do juízo, tudo aquilo que se torna uma barreira para viver o teu milagre, que seja repreendido de dentro de nós, que sejamos canais limpos para receber a tua presença e viver o teu amor na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Mande essa oração para alguém, mande essa palavra para alguém e que seu sábado seja maravilhoso. E último, não esquece de curtir e comentar. Beijo, Deus abençoe.